Imagine por um momento que você está diante da Grande Muralha da China. Impressionante, não é mesmo? Mais de 20.000 quilômetros de pedra e história serpenteando pelas montanhas. Agora, prepare-se para ter sua mente completamente explodida, porque hoje você vai descobrir que existiu na África um sistema de muralhas que fazia a Grande Muralha da China parecer brincadeira de criança. Estou falando de mais de 16.000 quilômetros de fortificações. Não, você não ouviu errado. 16.000 quilômetros. E não eram muralhinhas simples, não. Eram estruturas monumentais que protegiam o que talvez tenha sido o império mais poderoso e sofisticado que a África já conheceu. O nome desse império? Benin. E sua história vai abalar tudo o que você pensava saber sobre a grandeza das civilizações antigas. Se você está pronto para descobrir como um reino africano construiu a maior obra de terra já feita pelo ser humano, então fica comigo até o final deste vídeo. E já aproveita para deixar seu like, porque essa história merece ser espalhada. Bem-vindo ao canal Legado Africano, onde contamos as histórias que o mundo precisa conhecer. Vamos começar. Era o ano de 1440. Enquanto a Europa medieval ainda lutava contra a peste negra e Londres era descrita pelos próprios europeus como um lugar de roubo e assassinato, do outro lado do Oceano Atlântico, na África Ocidental, nascia algo extraordinário. O Oba Ewuare, o Grande, subia ao trono do reino de Benin. Mas este homem não era apenas um rei. Era um visionário, um arquiteto, um estrategista militar genial. E ele tinha um sonho audacioso: transformar seu reino na fortaleza mais impenetrável do mundo conhecido. Ewuare olhou para sua capital, Benin City, e não viu apenas uma cidade. Viu o coração de um império. Mas para proteger esse coração, ele precisaria de algo nunca visto antes. E foi então que começou o projeto de engenharia mais ambicioso da história africana. Os primeiros europeus que chegaram a Benin ficaram absolutamente chocados. O holandês Olfert Dapper escreveu em 1668 que a cidade era cercada por uma muralha especial, com um fosso muito largo e profundo. Mas eles não faziam ideia da verdadeira dimensão do que estavam vendo. Você está em um avião voando sobre a atual Nigéria. Lá embaixo, mesmo depois de séculos, ainda é possível ver as cicatrizes no solo. Linhas que se estendem por centenas e centenas de quilômetros. São os restos das muralhas de Benin, uma rede de fortificações tão extensa que cobria uma área maior que a de muitos países europeus inteiros. Para você entender a dimensão dessa obra, vamos fazer uma comparação. A Grande Muralha da China, com todos os seus ramais, tem cerca de 21.000 quilômetros. Impressionante, certo? Mas foi construída ao longo de mais de 2.000 anos, por diferentes dinastias. As muralhas de Benin, com seus 16.000 quilômetros, foram construídas em apenas 200 anos. E aqui está o detalhe que vai te deixar de queixo caído. Elas eram 4 vezes mais altas que as muralhas de Benin City propriamente dita. Mas como exatamente essas muralhas eram construídas? O processo era uma obra de arte da engenharia. Primeiro, os construtores escavavam um fosso profundo. A terra retirada não era desperdiçada. Ela era cuidadosamente empilhada do lado interno, formando uma muralha que podia chegar a 17 metros de altura. Sim, você ouviu certo, 17 metros. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a um prédio de 5 andares. No topo dessas muralhas eram construídas paliçadas de madeira, aumentando ainda mais a altura e criando posições defensivas perfeitas para os arqueiros. O fosso na frente tinha até 6 metros de profundidade e 15 metros de largura. Imagine tentar atravessar isso no meio de uma batalha, com chuva de flechas vindo de cima. Mas aqui está o que torna tudo ainda mais impressionante. Essas não eram muralhas contínuas como a da China.
Era um sistema inteligente e complexo de mais de 500 muralhas interconectadas, criando um labirinto defensivo que protegia não apenas a capital, mas centenas de cidades e vilas em todo o território do Império. Cada seção tinha sua função específica. Algumas protegiam rotas comerciais vitais, outras delimitavam territórios sagrados. Havia muralhas que serviam como barreiras alfandegárias, controlando o fluxo de mercadorias e pessoas. E as mais imponentes cercavam centros urbanos importantes, transformando cada cidade em uma fortaleza praticamente invencível. Pense nisso por um momento. Enquanto a Europa vivia no que chamamos de Idade das Trevas, com cidades pequenas e mal defendidas, Benin havia criado um sistema de defesa territorial que não tinha paralelo em lugar nenhum do mundo. Era como se todo um país fosse uma gigantesca fortaleza. Mas quem eram os homens por trás dessa obra monumental? Não eram escravos forçados como muitos imaginam. Eram artesãos especializados, engenheiros nativos que dominavam técnicas de construção sofisticadas. Eles sabiam exatamente como trabalhar com o solo laterítico da região, como drenar a água das chuvas, como criar estruturas que durassem séculos. E aqui está um detalhe fascinante. As muralhas não eram apenas funcionais. Elas eram também um símbolo do poder e da organização do império. Cada muralha contava uma história. Algumas tinham padrões decorativos específicos, outras incorporavam elementos arquitetônicos que refletiam a riqueza e a sofisticação da cultura beninense. O sistema de muralhas era tão eficiente que o Império de Benin permaneceu praticamente invencível por mais de 600 anos, de 800 até 1897, quando finalmente caiu nas mãos dos colonizadores britânicos. Enquanto outros reinos africanos caíam diante da pressão externa ou de conflitos internos, Benin prosperava, protegido por sua rede impenetrável de fortificações que havia se tornado lenda em toda a região. Mas as muralhas eram apenas uma parte do poder de Benin. Por trás delas, florescia uma das civilizações mais avançadas do mundo. A capital, Benin City, era um centro urbano planejado com ruas largas e retas, sistema de drenagem eficiente e arquitetura impressionante. O Palácio do Oba era tão grande e elaborado que os europeus o comparavam aos melhores palácios da Europa. A metalurgia beninense estava séculos à frente de sua época. Os famosos bronzes de Benin, com sua precisão artística e técnica refinada, deixavam os europeus boquiabertos. Como era possível que selvagens africanos produzissem obras de arte tão sofisticadas? Essa pergunta atormentava os colonizadores porque desafiava completamente suas noções de superioridade racial. O exército de Benin era igualmente impressionante. Organizados em unidades especializadas, os guerreiros beninenses dominavam táticas avançadas de combate. Eles tinham infantaria pesada, arqueiros de elite, cavalaria eficiente e até unidades especiais de mulheres guerreiras. Suas armas eram forjadas pelos melhores metalúrgicos da época e sua disciplina militar era lendária. O comércio era outro pilar do poder de Benin. O império controlava rotas comerciais estratégicas que conectavam o interior da África ao Oceano Atlântico. Marfim, especiarias, tecidos finos, metais preciosos, tudo passava por Benin, gerando uma riqueza que financiava tanto as obras públicas quanto o crescimento do exército. Mas por que então essas muralhas monumentais foram esquecidas pela história? A resposta está em 1897, um dos anos mais trágicos da história africana. Os britânicos, usando como pretexto um incidente diplomático, lançaram a chamada Expedição Punitiva contra Benin. O que se seguiu foi um dos mais brutais saques da história colonial. Em questão de dias, séculos de civilização foram destruídos. O Palácio Real foi incendiado. Milhares de obras de arte foram roubadas.
Muitas delas ainda hoje adornam museus europeus. A cidade foi arrasada e o sistema político que havia funcionado por séculos foi desmantelado. Mas mesmo com toda essa destruição, as muralhas permaneceram como testemunho silencioso da grandeza perdida. Durante décadas, elas foram ignoradas pelos historiadores ocidentais. Quando finalmente arqueólogos começaram a estudá-las seriamente, nas décadas de 1960 e 1970, a descoberta foi revolucionária. Patrick Darling, um dos principais pesquisadores das muralhas, escreveu: "Estas estruturas representam a maior obra de terra já construída pelo homem, superando em escala qualquer coisa comparável na África ou em qualquer outro lugar do mundo." Ele calculou que o volume total de terra movimentada para construir as muralhas foi superior ao da Grande Pirâmide de Gizé. Hoje, infelizmente, as muralhas de Benim enfrentam uma nova ameaça: o desenvolvimento urbano desenfreado. Muitas seções já foram destruídas para dar lugar a estradas, casas e prédios. É uma tragédia, porque estamos perdendo uma das maiores conquistas da engenharia humana. Mas há esperança. Organizações internacionais e o governo nigeriano finalmente reconheceram a importância histórica das muralhas. Projetos de preservação estão em andamento e há uma crescente consciência sobre a necessidade de proteger esse patrimônio único da humanidade. Então, por que essa história não é amplamente conhecida? Por que, quando falamos de grandes muralhas históricas, pensamos apenas na China e não em Benim? A resposta é incômoda, mas necessária. Porque durante séculos, a narrativa histórica foi dominada por uma perspectiva eurocêntrica que sistematicamente minimizou ou ignorou as realizações africanas. Felizmente, isso está mudando. Arqueólogos, historiadores e educadores ao redor do mundo estão trabalhando para corrigir esses equívocos históricos. E cada vez que compartilhamos essas histórias, damos um passo importante nessa direção. As muralhas de Benim não são apenas uma conquista técnica impressionante. Elas são um símbolo do que a África sempre foi capaz de realizar quando teve condições para isso. Elas nos lembram que a criatividade, a organização e a genialidade humana não são privilégio de nenhuma raça ou continente específico. Quando olhamos para essas fortificações monumentais, vemos mais do que pedra e terra. Vemos a prova concreta de que a África teve, e sempre teve, civilizações tão sofisticadas e poderosas quanto qualquer outra no mundo. O Império de Benim, com suas muralhas impossíveis, seus bronzes magníficos e sua organização social complexa, representa um dos picos da realização humana. E é uma tragédia que essa história tenha sido enterrada por tanto tempo sob camadas de preconceito e ignorância. Mas agora você sabe. Você conhece a verdade sobre as maiores muralhas já construídas pela humanidade. E com esse conhecimento vem a responsabilidade de compartilhar essa história, de se certificar de que ela não seja esquecida novamente. Porque quando conhecemos nossa verdadeira história, a história completa da humanidade, incluindo as extraordinárias realizações da África, nos tornamos mais sábios, mais justos e mais conscientes de nosso potencial coletivo como espécie. O legado de Benim vive nas ruínas de suas muralhas monumentais, na beleza de seus bronzes espalhados pelos museus do mundo e agora na sua consciência. Use esse conhecimento, compartilhe essa história, faça parte da correção histórica que nossa geração tem o privilégio e a responsabilidade de realizar. Se esta história te impactou tanto quanto impactou a mim, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa verdade incrível. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão mudar sua perspectiva sobre a grandeza da África. E me conta nos comentários, qual parte dessa história mais te surpreendeu? Até a próxima. E lembre-se, a África sempre foi grandiosa. Nós é que estamos descobrindo isso agora.